Olha o que está acontecendo aqui para vocês saberem, tá? Esse movimento está acontecendo nos Estados Unidos hoje. Não está acontecendo de forma muito exacerbada aqui no Brasil. Começou aqui um Ctrl-C, Ctrl-V, e do qual eu pretendo participar. Ajudar empresas a investirem uma parte do caixa em Bitcoin. Olha quantas empresas. Aqui são as top 100 empresas com Bitcoin. Aqui tem menos, aqui tem, vamos ver? 9 mil Bitcoins? Não, não é isso não. Com certeza não é isso. Tá, esse aqui é o valor, o nome da empresa, o país, aqui Japão. Aqui é o ticker de negociação na bolsa, número de bitcoins, 30 bitcoins. Então a empresa do top 100 de empresas do mundo, são 100 empresas, na verdade são bem mais de 100 hoje, né, que tem bitcoin no caixa da empresa. Por que uma empresa teria bitcoin no caixa? Olha a estratégia que o cara desenhou, o Michael Saylor desenhou essa estratégia. É o seguinte, uma empresa cresce por quê? Porque ela fatura mais, lucra mais, cresce e cresce. Tem crescimento ao longo do tempo. Mas o que mais faz uma empresa crescer? O balanço de ativos. Uma empresa não fatura nada, mas desde que ela não destrua valor, o que vai acontecer com ela? Se ela é dona de um prédio que vale 100 milhões, ela vale pelo menos 100 milhões, que é o valor do prédio. Ela vale o seu balanço de ativos. E aqui qual que é a encrenca, então? Uma empresa pode crescer. Isso aqui é uma estratégia de crescimento com base no balanço de ativos. Quer dizer, minha empresa vai continuar faturando, lucrando, crescendo ao longo do tempo, fazendo o que tem que fazer, mas no lugar de botar dinheiro na renda fixa, todinho, eu vou comprar uma parte disso aqui em Bitcoin. Porque é uma coisa que tende a crescer ao longo do tempo e eu vou fazer com que o balanço de ativos da minha empresa valha mais, logo a minha empresa vale mais. A maior parte das empresas aqui são realmente, ó, aqui ó, Melius, posição 46, Cash 3, 596 bitcoins. É uma empresa brasileira. A top 1 do mundo tem quase 700 mil bitcoins. Os caras são psicopatas. Top 2 do mundo é a Marathon, 50 mil bitcoins. É uma das maiores mineradoras de bitcoin dos Estados Unidos, listada em bolsa. Então, o grande insight aqui é o seguinte, essas empresas, apesar do juro lá ser bem menor que o nosso aqui, elas têm um custo de capital elevado. O custo de capital é uma média, uma medida bem profissional de como o que a empresa faz com o dinheiro que possa rentabilizar ela de uma forma adequada, né? Ela tem que gerar dinheiro com o seu negócio muito mais do que deixar na renda fixa. E as empresas, quando têm excesso de caixa, elas colocam dinheiro na renda fixa, elas têm uma encrenca, que é o seguinte, descontado os impostos e descontado a inflação, você não dá quase nada, às vezes dá negativo. Então, o que eu vou fazer com o caixa da empresa para que a empresa cresça ao longo do tempo? Não é muito fácil fazer fusões e aquisições e fazer com que a empresa cresça ao longo do tempo. Com fusão e aquisição, não é sempre que isso dá certo, aliás, quase sempre isso dá errado. Então, a questão toda é que essa é uma estratégia muito interessante. Eu quero apresentar para vocês a Strategy, que é uma empresa listada na Bolsa Americana, que ela performou melhor do que todas as top empresas dos Estados Unidos hoje. Então, eu estou falando aqui, ó, NVIDIA cresceu 871% de agosto, desde 10 de agosto de 2020. Até, esse relatório aqui foi alguns meses atrás. Tesla, 174%. Meta, do Facebook, 119%. Google, Apple, Netflix, Microsoft, Amazon. As top empresas de crescimento dos Estados Unidos. Top. O que aconteceu aqui? Bitcoin, 600%. Tá? Até a data desse relatório aqui. Já passou disso aqui faz um tempinho. E olha a MicroStrategy. 2.000% de valorização na Bolsa de Valores americana. 20 vezes. Por que ela fez isso aqui? Porque ela adotou uma estratégia, eu não vou dizer para vocês que é recomendável não, tá? Tem uma série de críticas à estratégia, mas eles adotaram a estratégia de tesourar Bitcoin, só que de forma alavancada, eles ainda pegam empréstimo para comprar Bitcoin, porque eles acham que o Bitcoin vai valer muito no futuro. Qual que é o ponto? Que ele fala o seguinte, ninguém vai conseguir bater NVIDIA, ou muito dificilmente, está todo mundo tentando competir pelo próximo computador quântico, ou pela próxima placa de vídeo. Mas isso aqui que eu faço, qualquer um consegue fazer. Que é comprar Bitcoin usando um pedaço do caixa da empresa. Isso, de fato, mesmo para Melius, que é uma empresa aqui do Brasil, que fez isso em uma proporção pequena, deu muito certo. Aliás, acho que eles fizeram bem grande, a segunda rodada agora foi bem maior. Deu muito certo em termos de fazer a empresa valer mais na Bolsa. Porque a empresa tem um motivo a mais para valer agora, que é o balanço de ativos dela. E quem mais está comprando agora? Sabe o que eu pensava? Eu pensava o seguinte no passado, o Warren Buffett ainda não entendeu, ele é de outra geração, né? Mas as pessoas vão entender isso aqui. E elas vão começar a comprar, e todo mundo vai comprar Bitcoin, e isso aqui vai crescer um montão. Sabe o que está acontecendo? Hoje as pessoas que são pessoas que têm menos de um Bitcoin, que é um dado que a gente consegue ver, elas estão vendendo cada vez mais Bitcoin, e quem está comprando massivamente são esses caras aqui, são instituições financeiras. Então hoje bancos eles compraram para quê? Para revender para seus clientes, como intermediadores. Inicialmente aqui com muito pouco dinheiro, assim, valores pequenos realmente, não são valores tão substanciais, mas
O JP Morgan, 2 anos atrás, dizia que Bitcoin era moeda do crime organizado. Já melhorou um pouco, agora tem $1 milhão em Bitcoin. Por que investir? Quem mais poderia investir? Fundos de pensão. Isso aqui foi o primeiro fundo a investir um valor relevante. $160 milhões foram comprados em Bitcoin. É um valor bem grande. Fundo de pensão, fundo de aposentadoria. Então, quer dizer, tem que ser uma coisa muito séria para você investir um valor que vai de aposentadoria para... Os caras não são o Brasil aqui, né? Quem manda o fundo de aposentadoria, não. Realmente é uma coisa muito séria. E agora foi regulado para que isso seja totalmente profissionalizado. Então, agora os fundos de pensão do país inteiro podem fazer isso. E piorou, então. Eu estou falando que empresas, agora instituições financeiras, fundos de aposentadoria e agora países estão comprando Bitcoin. A Rússia, ela começou a minerar Bitcoin, que é uma atividade de emitir Bitcoins por conta de sanções internacionais. El Salvador compra 1 Bitcoin por dia, uma política que foi desenvolvida há pelo menos uns 5 anos. 1 Bitcoin por dia comprado. E os Estados Unidos criaram esse modelo de reserva estratégica agora com o Donald Trump. Quando ele comprou a história de que criptoativo pode ser realmente um vetor de transformação da economia americana como um todo. Por quê? Porque os salários são altíssimos nesse mercado, é alta tecnologia, é a vanguarda, especialmente do mercado financeiro global, está aqui. Então, não só o Estado, a Federação tem um plano de aquisição de Bitcoins ao longo do tempo, que nem começou a ser feita, né? Os Estados Unidos não está comprando Bitcoins ainda, isso vai começar a acontecer provavelmente no ano que vem, mas cada Estado americano tem pelo menos uma proposta de criar sua própria reserva estratégica. Enquanto isso, adivinha o que está acontecendo com a oferta do Bitcoin? Por esse vetor aqui, que é da disponibilidade. Ó. Olha a linha laranja. Quanto tem disponível para venda? Nas corretoras, ó. Eu não preciso ser um gênio da matemática para dizer para você que o preço vai subir se a oferta está caindo. Faz sentido isso? A oferta está em queda desde 2020, ó. E a história inteira do preço do Bitcoin, ele subiu com a oferta subindo. E agora subiu tudo infinito que subiu, né? Ele valia 0 em 2009 e hoje vale 120 mil praticamente. A gente está falando aqui que de 2020 para cá a oferta está caindo. Então a gente está passando por uma transformação nesse mercado, onde a gente tende a ter em algum momento um choque de oferta e demanda real. A demanda está se tornando cada vez maior. Eu já vou mostrar uma informação privilegiada para vocês aí antes do final da palestra, quando apresentar o nosso trabalho, porque a gente calcula isso, a gente mede isso de forma bem profissional. E, em resumo, tá? O Bitcoin, em especial, é um veículo de investimento em plena expansão. Ele é o mercado de e-commerce do passado. Eu acho esquisito, prefiro comprar do vizinho. É a mesma coisa, tá? Eu não quero Bitcoin. Uma hora você vai querer, só que vai estar a outro preço. Tá? Quando você estiver bem convencido, tá todo mundo sabendo que isso aqui é bom para comprar, e aí pode ter certeza que a oportunidade vai ser outra. Quer dizer, ainda tem oportunidade no e-commerce, né? Mas não é a mesma que era de 10 anos atrás. E aqui é a mesma coisa. Empresas, fundos de investimento estão comprando, eles são a maior parte dos compradores nesse exato momento, não são pessoas comuns. Como é que eu sei disso? Por dados é possível ver o tamanho das compras. É possível ver... Imagina uma rede que nem o Pix. Tá? Só que você consegue olhar o saldo lá dentro de cada carteira, sem saber quem que é o dono. Então eu estou vendo aqui, isso é possível com o Bitcoin. Ele tem uma tecnologia desse tipo, o endereço, que seria uma chave Pix, o equivalente aqui para nós, e a gente olha na carteira e vê o saldo. A maior parte das compras de Bitcoin dos últimos 12 meses foram feitas por carteiras de mais de 100 Bitcoins. Carteiras com 100 Bitcoins ou mais estão comprando 30, 40, 50 mil Bitcoins por cada 15 dias. É um volume muito grande. E segue essa acumulação acontecendo aos poucos. Então, isso aqui é o que está acontecendo no momento. Não são pessoas normais comprando. São instituições, realmente, a gente chama de institucional, né? São de vários participantes do mercado, empresas, que estão comprando a maior parte da oferta nesse momento. E agora a gente ferrou, porque agora entrou uma regulação. Antes, se 2 anos atrás achavam que podia ser proibido o Bitcoin, agora não. Agora entrou uma regulação favorável violenta nos Estados Unidos para que isso aqui seja incentivado ainda. Então, a SEC, lá, que é a reguladora americana, tirou tudo que era proibição para que fundos não investam nisso. Agora, disse claramente, isso aqui não é a mesma coisa que uma ação na bolsa, não é uma security. Então, quem está realmente num ventos favoráveis do ponto de vista regulatório para o mercado cripto. Então, mais um motivo para que investir seja tão interessante. E por que isso aqui é seguro? Tá? Eu vou fazer um negócio agora que alguém vai querer me surrar. Eu vou falar aqui o que eu costumo falar sobre o Bitcoin quando o pessoal desconfia da segurança. O Bitcoin, ele tende a ser mais seguro que um banco, na minha visão. Porque o banco, quando você bota milão lá, você sabe que o dinheiro não está lá. A função do banco é emprestar o seu dinheiro. É o jeito que ele trabalha. Então, você tem um crédito lá, você tem
O banco tem um crédito com você, o banco está te devendo aqueles 1.000, mas ele te dá acesso, né? Pode pegar a hora que você quiser. Então você acredita que o banco vai te devolver o dinheiro, mas ele é um sistema essencialmente de crédito. Agora, o Bitcoin não, ele é um sistema de débito. E quando você bota dinheiro lá, lembra a chave Pix que eu falei? Olha que interessante. Isso aqui está mostrando o seguinte, ó, essas carteiras aqui mandaram para essa aqui. Essas quantidades, ó, $6.000, mais 2.000, mais 9.000, mais 9.500. Aqui essa carteira, seria uma chave Pix, recebeu 0,49 bitcoins ou cerca de $53.000. Na época, né, que eu tirei a foto. A transação está pendente. Eu peguei uma transação aleatória aqui para mostrar para vocês. Depois passou o tempo, confirmada. Confirmada para que quem fez a transferência pagou $7,5 de taxa. Ó. Então tem um custo para fazer cada transação. Então aqueles 14 trilhões lá que eu falei que são movimentados, todos eles pagam taxa, que dá cerca de $1 bilhão pago por ano. E olha só, foi confirmada. Teve 2 confirmações. Então quando eu boto dinheiro no banco, o banco dá o dedão de qualidade dizendo assim, ó, tá aqui, fica tranquilo. Agora, quando eu boto dinheiro no Bitcoin, não tem o banco no meio, não tem intermediador no meio. Tem um outro cara aqui chamado minerador, que ele recebe essa taxa aqui para validar a tua transação, do ponto de vista criptográfico. Ele recebe essa taxa desde que ele faça a coisa certa. Porque se ele agir de má fé, ele é punido pelos seus pares e ele perde o dinheiro. Então é assim que funciona o mecanismo. Então ninguém confia em ninguém. Esse mercado aqui, esse mecanismo, por que ele está de pé com tanto dinheiro circulando? Porque ele não funciona à base de confiança. Ele funciona à base de verificabilidade. Então o Bitcoin, você não precisa confiar. O dinheiro está lá, ele é um sistema de débito, ninguém está devendo para você, o teu dinheiro está nesse endereço aqui e só você pode movimentar. Tá? De forma bastante simplificada é isso. Mas então ele é mais seguro do que um dinheiro que estaria no sistema de crédito. Olha aqui essa operação. Passou um tempinho, ó, é outra operação. 65.000 transações validadas, ó, validaram essa transação. Então o que aconteceu? O ID da transação é esse aqui. Faz um ano que ela aconteceu. Entrou 3,6 bitcoins, que na época valia $396.000 o somado. Então tem todo o registro, como se fosse o extrato da transação. Toda a transação em Bitcoin tem isso aqui. É muito interessante como isso aqui funciona. E é por isso que funciona tão bem. E mais do que isso, né? Se cair uma bomba ali num banco da Rússia, pode parar de funcionar por um tempão. Mas aqui no Bitcoin não tem como parar de funcionar o Bitcoin. Porque ele roda em mais de 60.000 pontos ao redor do mundo. Até no espaço está rodando o programa do Bitcoin. Então, ele é impossível de ser parado hoje, ele é impossível de ser proibido. E ele tem essa característica que é um dinheiro que você consegue movimentar para qualquer lugar do mundo. E pior, agora ninguém mais quer proibir, querem regular favoravelmente para que a gente pague impostos em cima. Tá? Então, é muita coisa, isso torna ele resistente à censura, especialmente. Se você ficou na dúvida e pensa assim, mas eu nunca vi um Bitcoin na vida, até que não me mostre um, eu não vou comprar, olha que interessante. Realmente não tem como ver o Bitcoin porque ele tem a natureza digital. Mas essa linha aqui, ela é o número de cálculos por segundo feito para encontrar novos Bitcoins. Isso aqui é esse número aqui, tá? 10 na 18. É 1 exahash por segundo. Então ele está falando o seguinte, esse poder de computação aqui, nem a Marinha Americana tem, nem o Google, nem a Amazon, ninguém tem. E o investimento triplicou desde 2023 e segue acelerando. Tá? Ele passou esses dias de exahash que foi para, sei lá, qual que é a próxima sigla. E existem empresas que existem, ó, listadas na Bolsa Americana, ó, a cotação dela, tudo, ó, valorizou 75% nos últimos 2 anos. A Marathon é aquela empresa top 2 do mundo hoje que tem Bitcoin no tesouro. Elas existem, elas sofrem auditoria, têm resultados abertos, para serem empresas listadas nos Estados Unidos não é bem assim. Então as empresas que mineram e que botam, essas empresas compram máquinas caríssimas para minerar e extrair, ganhar Bitcoins como resultado desse trabalho de mineração. E elas estão ali, elas existem. Então tem uma série de formas de provar que isso aqui existe de verdade, embora não tenha a materialidade que um apartamento tem. Tem vantagens e desvantagens, também um apartamento não dá para levar no bolso. Isso aqui dá. Então uma coisa não é melhor que a outra, apenas são coisas complementares. O que mais que eu tenho para mostrar para vocês? Ponto-chave aqui para a gente finalizar esse tema. É mais seguro que um banco, porque não depende de confiança, nunca para de funcionar. Ele é 24 horas por dia, 7 dias por semana e não fecha. Você pode puxar dinheiro no domingo de noite e nunca foi hackeado. Imagina, o Pix já viu? O Pix parou de funcionar? Eu vi umas 5 vezes já, pelo menos. Vocês já devem ter visto também. O Bitcoin não parou de funcionar, nunca foi hackeado. Possui infraestrutura física com custos reais, dando sustentação a isso. Então isso aqui não é um dinheirinho digital que não vale nada, tá? Definitivamente não é isso.
Vamos acelerar. Qual que é o lado ruim? Aqui eu entrei agora para riscos, tá? Pessoal, se eu falo coisa boa desse Bitcoin, isso aí deve ser uma baita uma pegadinha. Qual que é a pegadinha? A pegadinha é isso aqui, ó, olha períodos de queda, 38%. Isso aqui é um período de 2015, o Bitcoin aqui ó, valia cerca de $160, ó, na mínima. Mas vamos dizer assim, na média ele valia $200. $200 por uma unidade. E nesse período ele foi de 200 para 19 mil. Alguém viveu essa época aqui? Levanta a mão, por favor, só para ver se alguém acompanhou esse período. Ah, legal. Tem um milionário da plateia. Aqui esse período o preço subiu tudo isso. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque para subir tudo isso, mesmo subindo todo esse percentual, ele passou por inúmeras quedas, ó, de 38%, 38%, 33%. Então imagina que eu falo para vocês assim, ó, isso aqui é muito legal, vai crescer, crescimento, pá. Daí tu vem aqui e compra esse negócio. E daí cai 40%. Eu só imagino a pessoa no outro dia indo na minha casa e me dar um tiro. Falar, você me enganou, né? Se foi acreditar no gordinho da palestra lá, me dei mal. Então, o que acontece? É um ativo muito volátil, a natureza dele é essa, ele sobe e desce muito o preço. Só que mesmo caindo 40%, olha quantas vezes ele teve essa valorização inteira aqui, tá? Por conta que as altas são muito fortes. Isso aqui continua acontecendo não na mesma magnitude, tá? O Bitcoin é menos volátil a cada ano que passa. E até, inclusive, nesse momento ele está numa das menores volatilidades da história dele. Mas o ponto é que isso aqui acontece, e isso tradicionalmente no mercado financeiro é visto como risco. Quer dizer, se eu boto 100 mil reais, ele pode virar 40 em um mês, quer dizer que isso aqui eu perdi dinheiro, não é isso? E a resposta é não, né? Só o teu dinheiro oscilou. Só que oscilou muito, né? É o suficiente para quase todo mundo ficar muito nervoso. Olha outro exemplo, tá? Isso aqui, 28 de janeiro de 19, o preço $3.500. Hoje não parece uma coisa muito fácil? É só ter comprado aqui, ó, super fácil. Aí ele foi para 12, voltou, caiu aqui para 7, voltou para 10, isso aqui é o Covid. Ele chegou a 4 mil e uns quebrados durante a madrugada aqui do Covid, junto com o restante do mercado financeiro inteiro que estava derretendo. Ele caiu 50% em praticamente uma semana. Olhem isso aí. Com certeza, né, se você tivesse recebido a recomendação de um amigo para investir aqui, você teria tentado matar ele. Na sequência, ele veio daqui para $69 mil. Ele fez mais de 10 vezes. Em um ano e meio, que foi onde eu transformei meu primeiro milhão aqui. Então, olhem, o nível de oscilação de preços é fora do comum aqui. Quer dizer, não tem como investir nisso aqui de maneira racional, aparentemente, né? É um sobe e desce, eu vou botar dinheiro, botar R$1.000 lá, fechar os olhos e seja o que Deus quiser. Muita gente age assim. Afinal de contas, é difícil ter parâmetro, né, para saber o que está acontecendo. Então, o que acontece aqui? O que é risco de verdade, turma? O risco é você precisar resgatar em um momento que o preço caiu. É botar um dinheiro que você não deveria ter investido. Alguém ter 100 mil reais na vida e bota os 100 mil reais em Bitcoin e vai se dar mal, por mais que seja um investimento bom. É como comprar uma mansão e você tem uma parcela muito alta para assumir que você não consegue pagar. Você pode comprar uma mansão, que vale mais até do que você pagou, mas você fez um mau negócio. Isso acontece também com a gente, né? Corretoras não são seguras. Outro risco muito sério, tá? A corretora de criptoativo não é a XP Investimentos, que é altamente segura. Elas são corretoras inseguras. A corretora de cripto é uma corretora que pode ter um pepino jurídico. Assim, ó, pega a maior do mundo hoje é a Binance. Onde que é a sede da Binance? É um nome qualquer lá, uma empresa chinesa. Se você tiver um pepino com ela, boa sorte entrando na justiça, você nunca vai resolver, tá? E ela pode sumir do mapa a qualquer momento, embora não seja uma coisa que eu acredito que vai acontecer. Ela pode, e você vai reclamar para quem? Tá? Seu dinheiro ficar lá, você está lascado. Você simplesmente vai ficar torcendo, né, para que ele volte. Como aconteceu mais de uma vez, assim, a maior corretora do mundo de criptoativos faliu já mais de 3 vezes. Não é atualmente, tá? Porque agora é outra, mas daqui a pouco talvez seja outra. O ponto é que as corretoras de cripto não são bem reguladas, elas não são seguras como são as corretoras de ações. Elas não têm um arcabouço jurídico e regulatório ao redor delas, tá? Então é muito inseguro esse ambiente aqui. Outra coisa, um erro operacional pode custar caro. Você guardar o dinheiro do jeito errado. Já viram a história daquele cara que estava procurando no lixão o Bitcoin dele há não sei quantos anos? Que ele tinha perdido, que valeria bilhões. O cara, coitado lá, o cara botou fora o pendrive dele e nunca mais achou.